Apesar das cotações em baixa, as exportações de soja e milho do Brasil nos 2 primeiros meses do ano seguem em linha com o observado em períodos anteriores. Mas a tendência é de queda em 2024. Quem explica os motivos é o Giovanni Ferreira, diretor do Canal Rural Sul, que fala de Curitiba. Boa tarde. Hoje vamos falar de soja e milho no recorte do bimestre. E para isso vamos olhar os últimos 5 anos, considerando 2024, a tendência que se mostra agora nesse período a considerar algumas variáveis, como uma produção menor de soja e milho no Brasil, a se confirmar, a colheita ainda está em andamento, e também as cotações deprimidas em Chicago. Chicago derreteu para soja e para milho nas últimas semanas. Então tudo isso acaba influenciando os embarques. Mas eu vou pedir para colocar o gráfico, por favor, para ficar mais didático. Então, gente, nós trazemos aqui um período, um recorte de 2020 a 2024, lembrando, janeiro, fevereiro, e de fevereiro de 2024 a terminar os embarques, é que concluir os embarques. Apesar de a gente estar na primeira semana de março, o balanço de fevereiro ainda não foi fechado. O dado que a gente traz aqui é faltando 3 dias para encerrar fevereiro. Ou seja, a tendência está dada, a tendência está confirmada. Esses números de fevereiro desse ano devem mudar ou mexer muito pouco. Mas vamos lá em 2024, tá? Nós embarcamos aí 7,9 milhões de toneladas de soja e 6,5 milhões de toneladas de milho. Em relação ao ano passado, a gente cresce na soja, cresce bem e cai no milho. Agora, quando eu olho as dois grãos, as duas commodities juntas, tá? Eu estou em 14,3 para 14,4. A gente deve terminar ali perto de 15 milhões de toneladas soja e milho no primeiro trimestre de 2024, muito em linha com o ano passado. O que acontece com a soja? Por que a soja cresce? Chicago, esse mês, operou no começo do mês, final de fevereiro, início de março, chegou a operar em 11 e 15 dólares por bushel. Hoje, em queda, tá, nós estamos em 11,5 dólares por bushel. Já o milho, tá, mas por que a gente, ainda assim, a gente cresce na exportação de soja? Há um temor do produtor, do mercado, que essas cotações caiam ainda mais. Então, por isso, nós estamos aí desocupando os armazéns, tá? Primeiro esperando a nova safra, que está aí perto de 50% colhida, mas principalmente com o temor de que essa cotação caia ainda mais. Por isso, um carregamento expressivo de soja, tanto em janeiro quanto em fevereiro em 2024, apesar dessas cotações deprimidas. O milho tem a mesma relação e sofre o mesmo impacto em Chicago. Cai soja, cai milho também, essa tendência. Mas por que o milho cai em volume de exportação, nesse caso? Porque existe uma possibilidade, uma tendência de o Brasil produzir menos milho em 2024. Safra menor, safrinha menor, e nós temos uma demanda interna muito grande, principalmente para a produção de carnes, agora para a produção de etanol de milho, e isso deve fazer com que a gente racione as exportações. Eu tenho uma safra menor, eu preciso tirar de algum lugar para atender a demanda interna, e eu vou tirar das exportações. Por isso que as exportações de milho já expressam uma queda aqui no período. Ano passado, 8,4 milhões de toneladas exportadas entre janeiro e fevereiro, e esse ano 6,5. A gente deve chegar aí perto de 7 milhões de toneladas ou menos a concluir os embarques, a contabilizar os embarques do mês de fevereiro. Então, gente, resumindo tudo isso, a tendência é: vamos produzir menos soja, a confirmar ainda o tamanho da safra brasileira. Vamos produzir menos milho, também a confirmar esse dado de primeira safra e intenção, enfim, de plantio aí da segunda safra, tá? No final do ano, a gente deve sim embarcar menos soja e menos milho. No ano passado foram 102 milhões de toneladas de soja. Esse ano a gente deve trabalhar na casa das 80 milhões de toneladas, acima, né? Estou falando dentro de 80 e 90 milhões de toneladas exportadas. E o milho, que a gente fez 56 milhões de toneladas no ano passado, a gente deve voltar para casa das 40 milhões de toneladas exportadas. Gente, é isso. Uma boa semana a todos. Obrigado pela audiência e até a próxima semana.